Gente, meu nome é Eldo, eu fui convidado pelo Gustavo para apresentar um programa que a gente batizou de Economia que Funciona, né? Para não ficar na questão de o que é teórico, ideológico, a gente vai pensar no que as pessoas estão fazendo, no que os países fazem, no que está sendo debatido, mas olhando para o bem-estar das pessoas e para o que possivelmente vai desenvolver o nosso país. Né? Então, eu queria, a gente convidou o Daniel Negreiros, ele é doutorando pela Universidade de Missouri, né? E professor da UFRJ. E o Gustavo é economista do BNDES, também é doutor pela UFRJ, né, Gustavo? Então, a gente vai tratar hoje sobre a MMT, que é a Teoria Monetária Moderna, né? E o câmbio pela visão dessa teoria, né? E tratar disso tudo em relação ao desenvolvimento, novo desenvolvimentismo, que é uma visão que a gente também comunga os três, eu imagino, né? Então, para começar o tema de estudo do Daniel, né? Eu queria que você falasse, Daniel, o que é a MMT e como ela vê essa questão da política cambial, a questão do desenvolvimento para essa teoria. Bom, então, Eldo, é um prazer estar aqui no teu programa. Gustavo, também um amigo aí, parceiro de reflexões. E eu acho esse debate muito oportuno, né? Você me pergunta o que seria exatamente essa tal da MMT. Eu acho que essa questão precisa ser, de certa forma, resolvida de cara, porque ultimamente a gente tem visto muita gente se apresentando como especialista da MMT ou se propondo a explicar a MMT, mas a gente acaba observando apresentações da MMT bastante diferentes do que é essa escola de pensamento macroeconômico, né? A MMT pode ser enxergada como uma escola mesmo, né, de reflexão, e que tem posições bastante claras. Obviamente, as pessoas que se identificam com a MMT têm divergências, mas existem questões centrais que normalmente são aceitas por todos esses pensadores. Então, é muito estranho, ultimamente, ver gente afirmando que a MMT defende, por exemplo, emissão monetária para financiar o gasto público. Né? Na verdade... Seria, inclusive, assim, uma coisa que seria interessante, assim, o que a MMT traz de novo para o debate econômico, se é isso que a gente pode fazer? Pois é, então, são exatamente isso. A MMT, ela tem dois aspectos, né? As pessoas tendem a focar muito num segundo aspecto. Ela tem o seu aspecto normativo, né? Que pode ser mais ou menos polêmico, porque a gente está falando de propostas, de receitas, né? De políticas econômicas, de intervenções que podem funcionar melhor ou pior em diferentes situações, mas ela tem um aspecto positivo muito importante, né? Que é uma explicação sobre como economias monetárias funcionam, né? E nesse sentido ela é uma vertente da escola pós-keynesiana, né? Porque ela segue né, as propostas originais do Keynes de descrição, né, dessa economia monetária. O princípio da demanda efetiva é um princípio organizador dessa representação de uma economia monetária, né? Uma economia monetária significa uma economia onde as decisões de produção são decisões voltadas para a realização de um ganho monetário, né? Então, a gente produz para vender lucrativamente, né? Essas economias, elas têm um funcionamento específico que foi, eu acho que melhor explicado originalmente, né? Bom, você tem até o Marx, né, de certa forma, oferece uma descrição bastante potente
dessa especificidade de economias monetárias, né, em que a produção depende da expectativa de venda, da possibilidade e expectativa de venda desse produto, porque o produtor quer vender e transformar, então, portanto, a produção em dinheiro para poder acumular depois mais ainda a sua riqueza vendendo, né, comprando de novo produção para vender de novo. Então, o objetivo final é a acumulação e ela se manifesta nominalmente, né, são valores monetários. Mas eu acho que o Keynes oferece, na sua teoria geral, uma representação muito boa para isso, né, para essa lógica. Então, existe esse aspecto da MMT, e existe também uma investigação muito profunda sobre como a instituição da moeda, né, que a partir dessa descrição de uma economia monetária a gente percebe como é importante, né? A moeda é a instituição central que faz essa economia funcionar, e ela precisa ser muito melhor compreendida do que normalmente a gente se preocupa em compreender, porque ela é o elemento central que faz funcionar uma economia como descrita pelo Keynes. Então, a preocupação da MMT é de entender muito bem o que é essa moeda, né, que precisa ser obtida por quem está produzindo e decidindo contratar trabalhadores e vender, e como isso se relaciona com o Estado, né? Como isso se relaciona com o Estado e com as políticas públicas, né? Política fiscal, política monetária. Então, existe um arcabouço teórico que envolve uma descrição sobre como funciona uma economia capitalista monetária, um entendimento sobre o que é a moeda e como ela se relaciona com a economia e com o Estado. E esse entendimento talvez seja a coisa mais inovadora da MMT, né? Que, na verdade, é uma herança também de outros pensadores bem mais antigos, né? A gente tem o próprio Keynes, né, no Tratado da Moeda, deixa essa natureza das moedas como elas existem hoje, na verdade, como sempre existiram, né? Mas isso está muito claro lá, mas outros pensadores, o George Friedrich Knapp, né, Knapp, oferece uma descrição do que é moeda, da natureza diferenciada da moeda que existe nas economias capitalistas, diferente do que os economistas normalmente imaginam que seja moeda. O próprio Mitchell Innes, né, que é um economista que produziu, de certa forma, pouco, mas ele explicou muito bem o que é moeda, e o Aba Lerner, que, inclusive, faz uma ligação muito importante depois com políticas macroeconômicas. Diga, Eldo, você tem uma pergunta. E aí, o Daniel, eu queria, assim, para a gente tornar o debate um pouco mais pé no chão, se eu estou entendendo direitinho, a questão da MMT é tornar as políticas macroeconômicas uma questão fundamental. Porque, assim, a gente tem uma visão que a gente pode achar que é liberal, de dizer assim, olha, política monetária ela tem que funcionar talvez no piloto automático, tem que ser o mais livre possível para não afetar os mercados, e talvez a MMT tenha a lógica de olhar para a macroeconomia e interpretar que ela também cumpre um papel de desenvolvimento, talvez. Isso é mais ou menos isso? Mas isso a MMT tem em comum com outras escolas que divergem do princípio da mão invisível, né? Da coisa do princípio liberal, né? Do funcionamento dos mercados. Os próprios keynesianos todos reconhecem em graus diferentes, mas que há uma necessidade de o Estado realizar intervenções, porque os mercados, por si só, não cumprem essa função, não produzem resultados ótimos, né? Não produzem pleno emprego, não produzem o aproveitamento eficiente das nossas capacidades produtivas. O que a MMT oferece de inovador é mostrar, principalmente, que isso é muito mais fácil de realizar do que os economistas normalmente acham que é. Essa talvez seja a grande sacada da MMT. Por que é muito mais fácil? Porque
o debate sobre gestão macroeconômica costuma ser, bom, existem os liberais que dizem que não existe necessidade, né? A versão mais extrema disso é o modelo neoclássico pré-keynesiano, né? Em que os economistas dizem, olha, a economia já opera no pleno emprego, o mundo é o melhor dos mundos, é o mundo de Pangloss, né? Doutor Pangloss do Voltaire. Estamos vivendo no melhor dos mundos possível e esse melhor dos mundos já garante o aproveitamento eficiente das nossas capacidades produtivas, então vamos tentar agora resolver o problema de como produzir mais materialmente. Né? Seria esse o debate antes do Keynes. Né? Vem a Grande Depressão e a gente fica muito óbvio que as economias não funcionam assim. Na verdade, o mecanismo que determina emprego e produto é invertido. É a demanda pelas coisas que faz com que as pessoas decidam produzir mais ou menos. Então, quando você não tem demanda suficiente, você acaba desperdiçando mesmo capacidade produtiva. E aí é pior ainda, porque existem processos retroalimentadores em que quanto piores as coisas estão, né, quanto mais a gente está com dificuldade de vender, menos você tem motivo para expandir demanda, porque parte dessa demanda é a demanda das pessoas que gastam para vender mais no futuro. Então, você tem um processo que não se corrige sozinho. Essa questão, o Keynes resolve dizendo, olha, precisamos de intervenção para resolver. Só que aí existe um outro lado do debate em que os economistas dizem, tudo bem, mas infelizmente não é tão fácil resolver isso, porque o Estado, para fazer essa intervenção, para gastar mais, ele vai precisar arrumar dinheiro. Né? E aí existe a herança, inclusive, da descrição neoclássica de como as coisas funcionam, em que a solução mais óbvia que esses economistas poderiam imaginar para resolver o problema da falta de demanda, criando mais dinheiro, não pode ser usada porque isso é sempre inflacionário. A MMT mostra para a gente que, primeiro, esse dilema é absolutamente falso. Por quê? Porque a própria moeda que nós usamos é uma dívida estatal, ela é uma criatura do Estado. Quem cria a moeda é o Estado. Então, não existe possibilidade da economia funcionar sem que o Estado coloque a moeda na economia. Mesmo os bancos que criam moeda de maneira secundária, né, eles não podem funcionar porque a moeda deles depende do lastro oferecido pela moeda estatal, né? Ela tem que ser conversível na moeda estatal. Então, na sua base, a economia não tem como operar se não houver alguma injeção de moeda pelo criador, que é o Estado. A moeda já é uma dívida estatal. E mais, o governo central, aquele que gasta em nome do Estado nacional, que é, na verdade, o criador, né, original da moeda, esse governo gasta criando moeda, sempre, isso já acontece. Então, o dilema desses economistas que dizem o Estado pode não ter dinheiro para gastar e não pode criar moeda porque senão dá inflação. Eles estão, na verdade, criando um falso problema. Esse problema não existe. Por quê? Porque o Estado gasta sempre gasta botando moeda na economia, criando mais moeda, né? E aí a MMT oferece para a gente a oportunidade de investigar muito detalhadamente como isso acontece, né? Porque isso também é importante, né? A gente precisa entender os canais que, por exemplo, fazem com que o Tesouro Nacional, que é o ente que gasta para o Estado, consiga realizar gastos mesmo embora não seja ele o emissor, né? Esses mecanismos todos existem. No Brasil eles funcionam até muito bem. A gente tem um sistema de operacionalização de gasto público, tributação, venda de títulos públicos e a participação do Banco Central, que já garante hoje que o Estado brasileiro possa gastar e, portanto, possa resolver os nossos problemas sem nenhuma dificuldade operacional. Hoje, a gente não precisa inventar nada de novo para permitir que o Estado brasileiro gaste. A MMT permite entender isso, né? Permite entender que a única restrição que existe hoje para o Estado não poder gastar no Brasil não é falta de dinheiro, porque isso não é um problema. Aliás, é fácil verificar isso hoje, né? A gente viu que em 2020 o Estado brasileiro praticou um resultado deficitário, déficit primário do Estado, né? Ou seja, o quanto ele gastou a mais do que ele arrecadou de impostos, foi de 800 bilhões de reais. Isso é um valor inimaginável antes da pandemia.
é o mesmo Estado que disse que não tinha dinheiro para gastar. De onde veio esse dinheiro? De onde sempre vem. O Estado gasta criando moeda, depois é que essa moeda pode ser transformada em títulos de dívida pública, como foi. Né? Isso não é uma dificuldade para o Estado brasileiro ainda, porque as ferramentas operacionais estão todas lá. Então, isso é que a MMT tem para oferecer para a gente. Né? Existem outros aspectos também, os defensores da MMT também trazem questões relacionadas ao funcionamento de sistemas financeiros, né? Tem um autor muito importante, Raymond Minsky, mas principalmente a parte normativa é explicar como os estados gastam, como os bancos centrais ajustam as taxas de juros em sistemas fiscais como o nosso, mas a gente também pode explicar como funciona na Europa, como funciona no Japão, em qualquer lugar onde existe a moeda, na verdade, a gente pode explicar as coisas, explica muito bem. Então, essa é a parte positiva, é a parte descritiva da MMT. O que eu queria saber do Daniel, assim, Daniel, tem limite a essa intervenção? Quais seriam os limites? Porque, assim, o que a gente pode, o que na cabeça de uma pessoa que não entende muita teoria, é assim, é só uma questão de entender o limite de intervenção, né? Que teoricamente, liberais diriam que o limite é muito restrito, e a MMT diria que, ou uma interpretação errada, diria que o limite é infinito. O que seria limite para a intervenção macroeconômica nesse sentido? Na verdade, a única coisa que a gente está apresentando é que o limite não precisa ser financeiro. A gente pode achar que e criar regras para que ele seja financeiro. Né? Aliás, o arcabouço de regras fiscais que a gente tem hoje no Brasil é construído como se houvesse risco de falta de dinheiro para o Estado. A preocupação dos legisladores vamos ficar sem dinheiro. Né? Então, existe isso. E a gente pode impor regras que impedem o Estado de gastar. Esses são limites legais. Operacionalmente, falta de dinheiro para o governo gastar, para o governo central, não é um limite necessário. Né? E é bobagem que seja um limite. E aí vem um segundo aspecto da MMT que já nos leva para a direção normativa. Né? É uma forma de raciocinar sobre política macroeconômica que a gente chama de funcional. Isso na verdade, desenvolvido por um economista chamado Abba Lerner, que desenvolveu o que ele chamou de finanças funcionais. Né? E o que ele queria dizer, basicamente, era que a gente, primeiro, entendesse que um Estado criador da moeda nacional não pode quebrar, ou não precisa, seria muita maluquice que ele se dissesse sem moeda para gastar, para fazer pagamentos. Então, a ideia de que o governo brasileiro pode quebrar, pode ir à falência, porque vai ficar sem dinheiro para pagar as suas obrigações, é quase maluca. Ela só não é maluca porque as pessoas podem ser malucas. Os legisladores, os governantes podem ficar loucos. Então, é possível que eles se recusem a pagar. Mas isso é reflexo da insanidade deles. Assim, na Rússia isso aconteceu, mas isso não significa que a MMT esteja errada. Significa que os russos ficaram loucos, porque não precisavam quebrar, estavam emitindo a moeda que... Eles eram capazes de emitir a moeda que precisava ser usada para pagar as suas dívidas em rublos, mas disseram que não tinham dinheiro. Os americanos, sempre que tem crise do teto da dívida, eles ameaçam dizer que não tem dinheiro, que não tem dólar. Né? Então, existe o risco de insanidade econômica, mas a MMT explica muito claramente. Isso é um reflexo de um não entendimento sobre como as coisas funcionam. E aí o Abba Lerner propõe, se a gente entender claramente que falta de dinheiro não é um problema, que a gente não precisa equilibrar o orçamento em si, que o orçamento equilibrado em si não é um bem, a gente pode planejar as nossas intervenções econômicas a partir do que realmente importa. Né? E aí eu até interpreto isso como uma atitude racional sobre política macroeconômica.
né? Porque primeiro a gente tem que identificar quais as variáveis que a gente acha que são mais importantes, que a gente está tentando afetar, né? Emprego, sem dúvida. Eu diria assim, quando a gente fala, até para incluir o Gustavo na conversa e o Thiago, assim, quando eu falo de limites, no sentido assim, existe um limite real da economia que seria o emprego, a capacidade instalada, também a questão internacional, a gente teria, eventualmente, desequilíbrio em balança comercial. Como é que seria a visão relacionada a isso, né, para a gente, até para... Mas é exatamente isso, Aldo, é exatamente isso. A proposta é que, ao invés da gente se preocupar que o Estado está se endividando demais, isso não é um problema. Que o resultado fiscal foi deficitário, isso não é o problema. O problema é a consequência econômica disso, ou seja, o comportamento das variáveis que de fato importam. Então, primeiro, a gestão macroeconômica ela deve ter o olho nas coisas que são importantes para a gente. Emprego numa economia capitalista é muito importante, porque condiciona tanto a inserção das pessoas nessa economia como a própria possibilidade de sobrevivência, né? Hoje, o salário recebido pelos trabalhadores é a sua fonte de sustento, né, para a grande maioria das pessoas. Então, emprego é uma questão muito importante. O tamanho do produto em termos materiais, né, o produto real da economia, é muito importante, porque ele vai nos dizer o quanto de bem-estar a gente tem para oferecer para essa população. Então, aumentar, e digo mais, aumentar essas coisas é quase que inquestionavelmente bom, né? A gente consegue aumentar essas coisas, a gente está caminhando para resultados melhores. Desigualdade é algo quase inquestionavelmente ruim, né? A gente gostaria sempre de reduzir desigualdade de renda e riqueza. É uma sociedade pouco justa, quando muita gente tem muita coisa, pouca gente está... Desculpa, pouca gente tem muita coisa e o resto da população está sofrendo, né, desabastecido. Então, são variáveis que são fáceis de dizer o que eu quero delas, né? E, inclusive, fazer avaliações sobre o que é bom para uma, o que é ruim para outra, se as duas estiverem concorrendo. Agora, tem certas variáveis que funcionalmente podem ser boas, né? Podem ter comportamentos que são às vezes bons, às vezes ruins. Um exemplo deles é a inflação, né? Então, para responder para você, a primeira questão é: o limite para essa intervenção, ele é o limite material da economia, né? De maneira muito simples. Até onde eu posso empurrar a economia usando estímulos de demanda? Até o ponto em que eu esgotei todas as oportunidades produtivas dessa economia, né? A partir dali, eu não consigo mais estimular a economia. Mas, mesmo ali, é possível ainda, né, desejar mexer nas coisas, inclusive porque eu posso afetar a distribuição, né? Então, a inflação, a gente no Brasil aprendeu, né, que inflação é sempre algo ruim, porque normalmente era mesmo, né? A hiperinflação no Brasil foi muito associada a processos distributivos perversos e a comportamentos do emprego e da renda real, né, negativos. Então, era fácil dizer, nesse caso é ruim. Mas a inflação, exceto quando a gente tem uma economia perfeita, né, como a dos neoclássicos, em que todos os preços andam juntos, a inflação é um fenômeno redistributivo, né? Em alguns momentos pode até ser interessante tolerar um pouco mais de inflação, somente se eu tiver com isso estimulando mais produção, estimulando mais emprego e redistribuindo de maneira boa, né? Porque, na verdade, a inflação, quando ela não é sentida igualmente em todos os preços, quem ganha é quem tem a sua renda associada ao preço que sobe mais e quem perde é quem não, né? Então, quando a gente tem a inflação associada o preço que está subindo mais rápido é o preço associado à renda das pessoas que a gente quer transferir riqueza e renda, isso pode ser interessante, como, por exemplo, a inflação puxada por salários, né? Então, assim, só para a gente entender que, funcionalmente, algumas variáveis são
fundamentalmente fáceis de dizer quando o comportamento é bom ou ruim, outras depende. E eu diria que câmbio e juro estão nessa categoria, né? Até porque câmbio é um preço importantíssimo para a economia, mas é um preço, né? Então, o meu ponto é o seguinte, é que os economistas que se identificam com a MMT, é muito mais fácil dizer, olha, a gente deveria intervir para garantir pleno emprego e esgotamento de oportunidades produtivas, né? Duas formas de falar a mesma coisa. Mas não é tão simples dizer qual é o valor ideal da taxa de câmbio, da taxa de inflação, né? da própria taxa de juros como ferramenta. Né? Daniel, eu acho que a gente tem que fazer como o Jack Stripador aqui, por partes, né? Foi por aí, né? Você explicou assim, vários pontos, né? Inflação, várias questões. Eu acho assim, vamos ver se a gente o público, a gente não sabe se está entendendo tudo. Eu acho que o primeiro ponto a gente tem que lembrar o seguinte: o Daniel é o maior especialista brasileiro em MMT. Hoje, porque. Não, para com isso. Doutorado sobre isso, não é, Daniel? A gente tem que ser sincero, né? Mas olha só, o Daniel, você fez teste de doutorado, né, nos Estados Unidos sobre isso, com o orientador quem fundou a teoria, né? Então, assim, isso não é pouca coisa. Eu na verdade, estou retornando lá para retomar o trabalho de doutoramento com ele, né, com o Randall Wray. Mas, olha, hoje a gente tem inúmeros outros nomes que são extremamente importantes para a MMT. E gente que trabalha muito mais tempo. Deixa eu me intrometer um pouco para apresentar o Thiago. Tudo bem, Thiago? Eu achei que era uma foto que o Thiago tinha colocado aí. E ele tinha saído para jantar. Gustavo, que conhece melhor, de repente apresentar o Thiago para nós, por favor. Então, o Thiago é um velho amigo nosso, né? Amigo do Daniel há mais de 20 anos, né? Meu amigo também há bastante tempo. Ele está aqui, a gente está aqui dentro do projeto Paraíso Brasil, né? Porque esse programa vai ser exibido no Paraíso Brasil. Eu e o Daniel somos um dos fundadores, né? Nós estamos entre os fundadores do Movimento Paraíso Brasil. E o Movimento Paraíso Brasil, ele tem um dos nortes dele, defender no Brasil as finanças funcionais, a MMT, como política de Estado, né? Então, por isso que a gente está chamando aí, né, o Daniel e para discutir esse assunto. Então, eu acho que assim, eu queria situar para o público o que a gente está falando aqui, de quem está falando aqui, né? O Daniel foi orientando o fundador da MMT, o cara que criou o conceito, o termo MMT, é o orientador dele, ficou alguns anos nos Estados Unidos, né? Estudando isso, já está estudando isso há muito tempo, né, Daniel? Deve ter uns 15 anos, 12 anos, quanto tempo que você estuda isso? Uns 15 anos, pelo menos. Fiquei muito tempo. Lá, voltei, né, tranquei, e aí retomei esse contato, porque de certa forma, o momento da pandemia me forçou a mergulhar 100% de novo no debate, né? Porque nos obrigou a fazer alguma coisa ou é apocalipse. Né? A ameaça hoje é de desarranjo completo da sociedade brasileira. Então, de certa forma, a solução que a MMT permite que a gente ofereça se tornou a coisa mais urgente do país hoje. Né? Ou a gente ensina essa porcaria para as pessoas e destrava essa discussão que hoje é toda no sentido de retrair mais a economia, de tirar o Estado e de, portanto, lançar o Brasil na direção de um colapso assustador. Né? Se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não vencer esse debate, eu estou assim, muitíssimo preocupado. O que me deixa intrigado, uma das coisas que me deixa intrigado nisso, né? Você, por exemplo, eu também, a gente estuda esse assunto há mais de 15 anos, né? E
de repente, assim, durante todo esse tempo, durante esses 15 anos, pelo menos 13 anos, o André Lara Rezende falava exatamente o oposto, né? E ele viveu a vida inteira falando o oposto. De repente, no ano 2018, ou 19, sei lá, eu não sei quando foi exatamente, pouco tempo atrás, veio o André Lara Rezende falando sobre a MMT, aparecendo no jornal Valor Econômico, e virou o introdutor da MMT no Brasil, oficialmente, né? Apesar dela já estar aqui já há bastante tempo, né? Então, assim, isso eu acho que isso é uma coisa que deve ser colocada. Eu acho que tem muita gente que está agora falando sobre MMT que há 15 dias atrás falava contra, né? Como se fosse o Papa, né, da MMT novo, né? Eu acho que a gente tem que dar importância para quem estudou com profundidade esse assunto, né? Então, por isso que a gente está chamando o Daniel aqui. Ele estudou muitos anos nos Estados Unidos, foi orientando do criador, e está há 15 anos aqui. Então, inclusive, ele não comete os erros que muitas dessas pessoas que estão aqui há 1, 2, 3 anos, ou até 6 meses falando de MMT, continuam cometendo. Então, a gente está aqui para colocar o debate de forma mais pé no chão e mais de forma que, sem cometer esses erros. Eu acho que Pois é, Gustavo, deixa eu só, sem querer te interromper, mas voltando um pouco para o debate, assim, ele me parece assim, eu estudo keynesianismo desde a época da faculdade, lá 2006 eu formei, e sou muito mais curioso do que um especialista, né? Mas, assim, me parece que é um arcabouço, assim, que, para tudo, a gente foi desenvolvendo várias teorias durante os anos e chegou o pessoal e montou um arcabouço que permite a gente pensar de maneira integrada tudo, né? Então, a gente pensar o Estado, pensar a intervenção econômica e, por último, que a gente ainda não falou, a inserção internacional, né? E aí que o Gustavo ele também tem um trabalho nesse sentido, né? Como é que a questão do desenvolvimento internacional, assim, não necessariamente voltado para o mercado internacional, mas assim, como é que essa questão, como é que o comércio exterior, né, o comércio internacional, ele vê essa questão das finanças nacionais e da MMT?